Muito se fala que quando você entra nessa discussão sobre a natureza dos sexos, você acaba saindo uma pessoa que tem essa sensação de ressentimento já na ponta da língua. Vira aquele homem mais áspero, até mais venenoso, na hora de interpretar as relações sociais, certo? Pessimista, quase ninguém presta e tudo mais. Mas como relato pessoal, a minha jornada dentro do conhecimento da masculinidade e dessa natureza dos sexos, ao invés de me trazer para uma certa frustração, como eu cheguei não exatamente decepcionado, mas sentindo que havia alguma coisa que não me contavam antes, eu cheguei meio de rasante naquela coisa, certo? Eu não cheguei batendo já de cabeça no solo sem paraquedas. Eu cheguei naquele planador, lendo aqui, lendo ali um livro sobre, comparando, vivendo, namorando, desnamorando, aí voltava para os livros, tentava entender, prática e teoria ao mesmo tempo, até que eu pousei. E nesse pouso eu acabei então me conciliando, olha só, conciliando mais com o feminino do que alimentando em mim algum tipo de frustração em relação a ele. Porque a cada momento que eu estudava mais sobre como, de modo geral, né, seja analisando estatística, essa coisa mais cartesiana e matemática das tendências de comportamento do sexo, mas também essa psicologia prática do dia a dia, eu acabei não só me interessando em entender o feminino, mas também fiz um exercício de introspecção para autovigiar os meus impulsos masculinos. E eu entendi que quando se trata da natureza dos sexos, não se trata de justiça. Não é uma questão de justiça, é uma questão de o quanto você consegue se focar em valores superiores para suprimir uma natureza que é extremamente predatória e egoísta. Porque assim como a mulher tem as suas inclinações de buscar esses homens aos quais elas admiram e, portanto, que estão ou a um passo à frente delas a ponto de trazer alguma sensação de segurança, proteção, e isso geralmente na sociedade tem a ver, claro, com bens materiais, né, e tudo mais, experiência de vida. Por um outro lado, é cruel, parte do instinto masculino também, se o homem entregue só a eles, a buscarem mulheres novas e bonitas. E aquelas que não o são? E aquelas que já passaram dessa visão idealizada de juventude feminina? Ou aquelas que não estão dentro do fenótipo correto e tudo mais? O instinto masculino não faz uma distinção muito bem disso aí. Inclusive, muitos homens entram em relacionamentos destrutivos só porque a menina tem um rostinho bonito e curvas. Ou seja, o homem está sendo tão baixo em questão de valores de seleção da mulher que quer, quanto a mulher baixa também o faz quando busca um homem só por riqueza e proteção. Então, sabendo que muitos dos critérios masculinos podem ser tão cruéis quanto os femininos, quando exclui parte das mulheres que chegam até a ele, né, assim como boa parte das mulheres também o faz, exclui e seleciona demais os seus homens, ou pelo menos quando o homem, nessa espécie de, vamos colocar assim, critério que não tem moral, certo? Um critério mais amoral. Sai com uma mulher que o atraiu sexualmente, mas não o suficiente para elevar essa mulher a status de relacionamento, ficando assim apenas com uma amizade que não vai ir para um outro estágio, que é o que geralmente as mulheres buscam num homem que estão se relacionando, ficar testando esse cara para saber se ele é interessante. Então, há essa crueldade do lado masculino também, certo? De, poxa, será que esse cara tá comigo só porque a gente transa com constância? Ele é só o meu contatinho? Ou melhor, ele me faz só de contatinho? Ou ele quer algo sério comigo? Será que ele tá me enrolando para casar, para me pedir em namoro? Enfim. Então, por eu fazer essa autoanálise sobre o instinto masculino que pode ser tão cruel quanto feminino, quando não guiado por uma moral aí, eu acabei não me chateando, de modo geral, com o aspecto feminino. Porque eu entendo justamente essa face obscura do homem. Ainda mais o homem médio padrão aí, né? Que não tá nem aí, muitas das vezes, pra personalidade da mulher se ela for gostosa. Esse é o fato, esse é o ponto. E eu devo fazer sim esse meio de campo de que, assim como muitas mulheres estão focadas nesse instinto hipergâmico de buscar homens sempre melhores em detrimento do caráter ou personalidade dele, há muitos homens que sequer
olham para o interior de muitas mulheres para saber se ela tem valores compatíveis, contanto que ela seja bonita. Inclusive, esse é o destino de muitos homens que enriquecem rápido, né? Não sabem lidar com a demanda feminina sobre eles, ou seja, quando tem dinheiro, acaba caindo na armadilha mais óbvia de pegar uma Maria chuteira, uma Maria gasolina ou algo assim, esses estereótipos de mulheres que só estão com o cara porque ele tem a lancha ou a mansão e o patrimônio da vez, sendo que sem aquilo, essa mulher sequer olharia na cara desse homem. Então esse tipo de conhecimento me trouxe esse sentimento, na verdade, de conciliação com a minha própria masculinidade. Porque entender como esse jogo velado funciona, eu consegui entender justamente quais características eu deveria cultivar em mim caso eu quisesse sinalizar na sociedade para uma mulher de valor. Não só valor externo, né, como beleza ou juventude, afinal de contas, para ter um relacionamento tem que ter um nível de atratividade, certo? Cuidar do corpo, etc. Mas também de valores internos. Então é fazer o equilíbrio entre alguém que te atraia fisicamente e ao mesmo tempo tenha valores internos as quais se comunguem com os seus. Nesse caso aqui, com os meus. E entendi então o que eu deveria entregar como homem para essa mulher entender que está com um cara que na sua vida poderia contar. E entendendo essa natureza feminina de que as mulheres, de modo geral, caso queiram ter essa família, formar uma família com um homem, tem essa janela curta de tempo para escolher o seu companheiro e por isso devem ser seletas na sua vida mais do que os homens, me colocando no lugar dessa mulher que está selecionando esse homem. Justamente por isso, do lado de cá, eu comecei a entender o que eu deveria sinalizar justamente para chamar a atenção da mulher certa. Assim como a mulher que entende que muitos homens vão se aproximar dela só pelo corpo antes mesmo de ouvir o que ela tem a dizer, quando entende essa natureza, deve ficar bem mais seleta sobre o tipo de homem que leva para a cama, porque muitos homens irão enrolar com ela e não irão assumi-la para um relacionamento, que é muito o que muitas mulheres querem, na verdade, né? Transformar aquele caso em uma relação, em um namoro e, claro, né, se for o desejo dela, constituir família, não quer perder tempo da sua juventude, da sua beleza, com um cara que não irá dar isso para ela. Então, ao mesmo tempo que o cara tem que ser um homem bom, ele tem que saber performar a sua masculinidade com atitude e proatividade. Não basta ser um cara bom se for um cara boca aberta na vida. É aquele exercício que nós fazemos quando mergulhamos sobre esse tipo de conteúdo. Você se considera o cara que você gostaria que a sua filha se relacionasse? Quando você se coloca no papel de ser um possível pai da mina que você está buscando, você começa a entender. Ele é um cara legal, mas só legal não basta. Ele tem que ser capaz de defendê-la, estar ali na contenção, ser um cara ativo, ser um cara interessante em vários sentidos, não só intelectualmente, mas também cuidar do seu corpo, da sua mente e tudo mais, ser um cara de assunto, porque eu não quero dividir a mesa de família com um cara extremamente desinteressante e que não tá nem aí para a vida e se contenta com muito pouco. Porque a gente sabe que o muito pouco, numa situação social como a nossa aí, é extremamente frágil. Um sopro e você tem que voltar para a casa dos pais. Então, estrutura material também é parte da vida do homem de atrair sim uma mulher que quer investir no longo prazo com esse cara. Até porque essa mulher tem muito a perder caso esse relacionamento dê errado. Afinal de contas, o ônus de ter filhos da gravidez é da mulher. Até mesmo quando se separa, geralmente o filho fica com a mulher e o homem geralmente abre mão disso. Eu só vejo estatísticas sobre isso. Então a mulher tem que ficar muito cautelosa com o tipo de homem que fica. Não basta o cara ser bom, tem que ser também bom em ser homem. Então, fazendo esse exercício de introspecção, de não só estudar a natureza feminina, mas também a masculina, eu acabei, de certa forma, abraçando um pouco essa ideia do fardo da performance e repousando mais na minha masculinidade, sabendo exatamente o que eu tenho que entregar numa relação para ela ser mais equilibrada e atrair, portanto, pessoas equilibradas. Então a minha jornada por esse conteúdo aqui, ao contrário de muitos que falam que deveria extremizar a pessoa por ela ficar revoltada por aquilo que nunca foi dito para ela, na verdade só me deixou claro quais peças eu devo movimentar no jogo caso eu esteja interessado em me relacionar e como gerenciar um relacionamento agora de maneira lúcida no longo prazo. O que antes eu estava completamente desprotegido.
reagindo através de imitação. Ai meu Deus, vacilei, tem que comprar o que agora? Uma flor, um bombom, eu tenho que assistir comédia romântica e imitar aquele protagonista que se doava para a menina. Quer dizer, tudo isso que antes era um caos, agora tem conhecimento, tem um caminho. E isso me deixa muito mais confortável, inclusive, de me relacionar. Porque agora eu sei as demandas femininas e não preciso nem ficar perguntando ou tentando codificar. Simplesmente buscando agir no polo masculino, eu sei que faço a minha parte. Claro, você nunca domina todas as variáveis de um relacionamento. Pode começar e acabar por vários motivos. Mas pelo menos, com esse tipo de conhecimento, você sabe que a sua parte você fez. Mas e você, quando chegou nesse tipo de conteúdo, como você estava? Avariado? Chegou com curiosidade e acabou se interessando mais? Ou pelo contrário, te levou à beira do precipício e agora você está retornando? Bom, coloque sua opinião sobre esse tipo de conhecimento aqui. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais.